E aí, pessoal, vamos lá, vamos continuar a nossa aula 12, né? Terminar agora esse capítulo aí, o capítulo 6, beleza? Hoje vai ser tranquilinho. Ontem e hoje, né? Eu tô com sol aqui, tá? Tô gravando de manhã. Então vamos lá. Só para recordar, só para a gente situar no tempo aí, né? A gente está no período grego que a gente chama de período helenístico. Período helenístico. É o período que os gregos estavam dominados pelos macedônios. Isso mesmo, o período helenístico, então, é esse período aí do Filipe II, começa com Filipe II e com a expansão territorial do filho dele, o Alexandre. O Alexandre, tá? Então, período helenístico, período onde os gregos estão dominados pelos macedônios, tá? Então vamos recordar de ontem aí, o Alexandre, então, o pai dele é assassinado, Filipe II é assassinado e Alexandre sobe ao poder, né? Eu falei um pouquinho, né, da vida de Alexandre, né? Que ele veio com bons presságios, né? Que a mãe acreditava que um filho era um deus mesmo, né? Ele já tinha na adolescência, no começo, ele já se mostrava aí, né? Um bom líder, um bom guerreiro. Apesar que ele vai ser conhecido, depois dessa expansão territorial, ele vai ser conhecido como Alexandre o Grande, né? Magno é grande, né? Alexandre o Grande. Por quê? Por causa dessa expansão territorial. Apesar que de tamanho, ele era pequenininho, viu? Mas dizem que ele tinha presença, né? Com 16 anos, o pai dele já tinha dado uma cidade para ele governar, tá? Bizâncio. Com 18, ele lutou na principal batalha contra os gregos, né? Que foram os macedônios versus os atenienses, a batalha de Queroneia, né? Dizem aí que salvou a vida do pai dele nessa batalha, tá? Ele fundou uma cidade, né? Alexandrópolis. Olha só, antes do pai dele morrer. E quando o pai dele morre, ele assume e leva para frente o sonho do pai. Qual era o sonho do pai? De conquistar a Pérsia, né? Então ele vai ser um cara destemido. E ele, com estratégia de batalha, com estratégia de guerra, ele vai na frente das guerras. Bom, não vamos ficar aqui falando muito da vida dele, tem pontos polêmicos na vida dele. Claro, visões, todas as visões polêmicas que existe dele é porque a gente pensa com o pensamento de hoje, mas enfim, você não tem também aí fontes históricas falando que dão sustentabilidade, vamos dizer assim, na vida dele, porque os historiadores na época eles comentavam, era importante para ele não a vida dos caras, mas as guerras e os feitos históricos, né? Então não vamos ficar fofocando aqui da vida dele, não. Vamos falar rapidão das principais batalhas e como ele começou a conquistar, né, esses territórios e como foi o império dele. É isso que é importante para nós, tá bom? Então, lembrando, né, que ele mesmo ele era macedônio, mas ele foi estudado, né? Ele era apaixonado, não liga pelos esses raios de sol aqui não, tá? Ele foi apaixonado pela cultura grega, né, que é uma gravura do século XIX, a lá, Aristóteles e seu pupilo, Alexandre, né? Então era aquela coisa do mentor, do discípulo, do aprendiz, né? Ele é fascinado aí, né, na filosofia, nas artes. E qual é a intenção dele? Dominar a Pérsia, né? Dominar a Pérsia e levar para esses territórios a cultura grega, né? Depois você vai ver no final do slide, o ponto principal da nossa matéria é isso aí. Então, ele vai começar ali, conquistar a Ásia Menor, depois a gente vai ver os mapinhas, tá? A Ásia Menor, o Egito, né? Porque ele era um general de guerra, bobo, né? Ele começa a governar aí com 20 anos, 21, tá? Se não me engano, viu? E vai ter um império curtíssimo, a gente vai ver. Mas assim, ele começa a conquistar os territórios do lado do Mediterrâneo. O cara era um general, ele sabia. O exército persa
era muito maior, tinha uma marinha muito maior. Então, por exemplo, ele vai começando a conquistar o Mediterrâneo para não ter batalhas navais, porque ele sabe que pode perder em batalhas navais. Olha aí as estratégias de guerra, né? Ele domina o Egito, por exemplo, ele vai no Egito, ele domina o Egito, você sabe o que ele faz? Eles estão vendo os egípcios, os egípcios estavam sendo dominados pelos persas. Eles fazem com que os egípcios apoiem ele contra os persas, né? Ele vai para o Egito como uma figura, por exemplo, uma figura de libertador. Lá ele vira faraó, ele vira faraó. Ele é coroado como um deus no Egito. Olha só, tá vendo? Né? O poder de Alexandre. Lá ele vai fundar uma cidade chamada Alexandria. Aí, por onde ele vai passar, ele vai construir cidades chamadas Alexandrias. Vai ter dezenas de Alexandrias, a cidade de Alexandre. Ele vai construir por toda a passagem dele, por todo o Oriente, cidades, tá? Que são cópias de cidades gregas, que são cópias de polis. Então, nessa polis vai ter aí o quê? Toda a cultura grega. Aqui é um mosaico, né? Que depois os romanos vão adorar a figura de Alexandre. Aqui é um mosaico de uma das principais batalhas contra os persas. Aí depois que ele conquista a Ásia Menor, ele vai tentar conquistar os persas, né? Aqui é a Batalha de Issos. Issos, isso aqui é um mosaico, né? Mosaico é aquela obra que você coloca quadradinho em quadradinho formando as figuras, né? A batalha de Issos contra os persas, né? E vão ser aí violentas batalhas, viu? Violentas batalhas até a dominação desse povo persa, né? Aí é um relevo da figura do Alexandre em guerra, né? Relevo em bronze, né? Isso aí são tudo feito, essas obras são todas feitas depois, tá? Mas aí, ó, ele e o seu cavalo, sabe como é que chamava o cavalo dele? Bucéfalo, bucéfalo, né? Era um cavalo indomável. E Alexandre, quando era criança, dominou o cavalo, né? Então virou o cavalo dele aí top, o preferido, né? O Alexandre Bucéfalo. Aqui é uma falange macedônica. Olha aí, ó. Quando você vê essas falanges com essas lanças gigantes, né, e formando tipo aí um porco-espinho aí que as que defendem as de trás, né? Isso aí é uma falange da época do Filipe da Macedônia e do Alexandre o Grande, né? Falanges macedônicas. Quando o cara via essa falange, a perninha dele já ficava bambinha, né? Aqui, aí depois depois de várias batalhas, né, ele consegue conquistar a Pérsia, que é o Alexandre entrando lá na região da Mesopotâmia que a gente estudou. Lembra? Lembra? Na região da Mesopotâmia? Aqui ele entra, é um quadro do Alexandre entrando na Babilônia. Na Babilônia. Sabe qual era uma estratégia de guerra do Alexandre? Né, que ele não era bobo. Quando Alexandre dominava essas regiões, né, ele mantinha a estrutura da região. É como assim, professor, mantinha a estrutura? Por exemplo, ele não destruía cidades, como acontecia, ele não saqueava cidades, né? Quando ele ganhava e adentrava uma cidade, para os soldados não ficarem tristes, ele fazia balada, festa, dava vinho, mulheres, era uma confusão, mas eles não destruíam as cidades. Ele aproveitava de toda a estrutura da cidade, como correio, moedas, estradas. Lembra do tamanho do Império Persa? Lembra das sátrapas, né? Ele mantinha essa estrutura, usava as estradas persas para locomover exércitos. Se ele tentava até certo ponto, óbvio, né, a manter a cultura local, ele deixava o líder local governando, né? Ele deixava o líder local governando. Se você não queria, ia para a guerra, né? Mas ele mantinha isso aí por quê? Para você evitar rebeliões, revoltas, porque o império estava ficando muito grande, né? Então ele deixava o cara que já governava lá, mas claro, a mando dele, aquela galera pagava imposto para ele, né? Então você tinha todas essas estratégias aí, essas estratégias para manter o império dele, ok? Aqui é a extensão do Império do Alexandre.
Alexandre o Grande. A vida inteira ele foi fazendo conquista. Ele levava o exército dele, ele ia caminhando, ele não parava, bicho. Né? Ele ficou aí 11 anos quase fazendo campanhas de guerra. Olha lá, começou lá em verde o Império Macedônio, né? Depois conquista a Grécia, a Ásia Menor. Ó, pega a primeira setinha em vermelho ali e acompanha lá. A Ásia Menor, Éfeso, não é? Ó, vai andando na Ásia Menor, domina ali a Síria, a Palestina, o Egito, né? Aí vai para o Egito, Mênfis, tá vendo? Amon, aí volta, vai para a Babilônia, né? Conquista os persas, ó, aí vai entrando o Império Persa. Olha as campanhas de Alexandre. Vai ser o maior império da época, né? Da época. Então você vai ter várias batalhas importantes. Onde tem a letra A aí, ó, são as Alexandrias, né? Que ele trazia ele levava a cultura grega para todo o território do Oriente. Professor, onde é o Oriente? É aqui, ó, a gente está vendo o Oriente, onde é essa cor amarelinha, ouro aí, ó. Né? Então ele construía cidades, construía bibliotecas, construía ágoras, né? Ele respeitava os deuses locais, eles eram politeístas, né? Então, por exemplo, quando ele dominava uma cidade, ele fazia oferendas, sacrifícios ao deus local, né? Isso eram estratégias para manter o império. Aqui é para você ter uma noção do tamanho do império. Esse império laranja aí, ó, todo era o império do Alexandre. Lembrando que o mundo na época era isso aí. Era a Europa, a Ásia ali e o norte da África. Olha o tamanho do império do Alexandre. Né? Então ele ia passando, dominando, passava, dominava, deixava o cara governando aquele lugar, passava, dominava, né? E fazia com que a cultura grega se espalhasse por esses locais. Outras estratégias de Alexandre, por exemplo, era óbvio usar as moedas desses territórios, mas ele colocava a cara dele, né? Aqui é uma moeda do Alexandre, né? A cara dele, ele ali com aquela coisa do leão. Lembra do desenho que eu pedi para você ver? O Hércules no mata o leão de Nemeia e coloca o leão assim, ó. Ele falava que ele era descendente de Hércules. O Alexandre adorava a Ilíada, a Odisseia. Ele se inspirava nesses heróis, né? Sabe outra estratégia do Alexandre o Grande? Ele casou com a rainha da Babilônia, né? Porque o rei foi assassinado da Babilônia, né? Ele casou com a rainha Roxana, né? Ele teve um filho com a Roxana, né? O Alexandre IV chamava, né? Morreu jovem, tá? E pedia para os soldados dele casar com persas, com mulheres persas. Olha aí a mistura. Ele queria miscigenar a galera. Galera, desculpa os cachorros aqui, tá? Passa aqui na frente. Ele queria miscigenar a galera oriental e ocidental, grega e persa. Estratégias do Alexandre, né? Estratégias do Alexandre o Grande. Aí ele vai conseguir, ele vai chegar na Índia, meu. Na Índia, lá vai ter uma batalha famosíssima, né? Contra um rei indiano, Porus, né? Uma batalha vai ficar famosa pelo uso dos elefantes, né? Vai ser uma batalha que o Alexandre vai fazer toda uma estratégia de guerra que vai mandar dividir os soldados e os elefantes, vai ter que ir para um lado para o outro. Os elefantes indianos começam a pisotear os próprios indianos. É uma confusão essa guerra, mas muito famosa por causa dessa guerra de elefantes. Só que aí é o seguinte, você está 10 anos em expansão militar. Imagina você andando na Ásia, 10 anos, guerreando, uma hora cansa. Uma hora cansa. E os soldados começam a falar para ele, olha Alexandre, não está dando mais. Pensa bem, vamos voltar, depois a gente volta aqui e conquista. Desgastados psicologicamente, fisicamente, ele começa a achar que o pessoal está traindo ele, né? Tá traindo ele mata o melhor amigo dele, né? Você tem que, né, e aí ele convence os exércitos, não, beleza, ele convence os exércitos, olha, beleza, vamos parar aqui na Índia, a gente vai descendo ali, vai conquistando as partes sul, né, da Ásia, só que nesse meio tempo ele vai pegar uma doença que não se sabe até hoje
tá? É um dos mistérios da história, como Alexandre morreu aí, qual doença que foi. Alguns falam que foi a febre tifoide, outros falam que foi malária. Mas o que que vai acontecer? Aos 33 anos, o Alexandre morre. O Alexandre morre. E não deixa o sucessor, deixa o trono vago, tá? Ele morre jovem, ele já sabia, dizem que já sabia que ele ia morrer jovem, igual Aquiles. Lembra da guerra de Troia que eu contei para vocês? Que o Aquiles, a mãe do Aquiles chegou, ó, se você não for para a guerra de Troia, você vai viver bem e muito. Se você for para a guerra de Troia, você vai viver pouco, mas será lembrado eternamente. Ele achava que ele era o Aquiles. Ele falou, não, eu vou para a guerra porque eu vou morrer cedo, mas eu vou ser lembrado eternamente. E a gente está estudando ele hoje, né? Depois de 2000 anos a gente está estudando ele. Mas ele morre e o império, então, fica com um trono vago. E sabe o que acontece? O Império de Alexandre, aquele império gigante, é dividido em vários reinos. Então, esses reinos, quem vai comandar esses reinos? Os generais de Alexandre. Então, divide a parte do Egito, a parte da Mesopotâmia, a parte da Grécia, a parte da Ásia. É óbvio, né? Esses reinos não vão durar muito tempo, porque depois vai surgir uma outra civilização que vai dominar tudo isso. Que é qual? Os romanos. E no próximo bimestre a gente vai ver. Então, gente, o maior legado do Alexandre é o que a gente vai chamar de cultura helenística. Cultura helenística. Quando você vê helenístico, tá? Helenístico lembra dessa cultura grega misturada com a cultura oriental. Por isso que eu coloquei ali, ó, Oriente e Ocidente. A galera vai viciar nesse tipo de obra, nesse tipo de arte, o helenismo. Então, após a morte de Alexandre, aí um século II, você vai ter essa arte helenística, tá? Que é a cultura grega misturada com a cultura persa, com a cultura indiana, com a cultura oriental por onde o Alexandre passava e vai influenciar arquitetura e escultura. Tá? Para falar rápido, porque isso você vê em arte, tá? Então eu não quero falar de arte para não misturar lá com o professor de vocês. Quando você vê cultura helenística, você tem que lembrar de emoção, drama, realidade. Você vai ver as esculturas, os relevos com os caras assim dramático, beleza, né? Aquela mistura o luxo oriental e o idealismo, o humanismo, o antropocentrismo grego. Tá? Então vão ser estátuas com detalhes realistas, que vai ter uma emoção, vai ter uma realidade. Vamos ver alguns exemplos? Aqui, ó, é um altorrelevo, ó. Já dá para ver, né? Olha o cara no chão, né? O cara caído no chão, olha aí, parece um teatro, né? Vamos ver rapidinho alguns exemplos aqui famosos. Esse aqui é o altar de Pérgamo. Isso aqui foi feito em homenagem a Zeus, tá? Tinha todos os relevos ali, contava histórias mitológicas. Hoje isso aí é Berlim, lá na Alemanha. Por isso tem um monte de pessoas aí passeando aí, né? Porque está em exposição, o altar de Pérgamo. Essa aqui é famosa, você conhece, né? Essa aqui é a Vênus de Milo, né? A Vênus, né? Ela seria uma estátua, olha a sensualidade, olha a beleza. Seria a Vênus de Milo, aí a teoria, né? Ela indo ao banho. Então, é o tecido, ó, caindo pelo corpo dela. Olha que sensual, Vênus de Milo, gente, Vênus, né? Isso foi descoberta lá na Idade Moderna, mas foi feita nesse período aí do Alexandre o Grande, tá? Ela perdeu os braços, a escultura perdeu os braços, tá? Mas aí dá para você ver bem o pano caindo, olha os detalhes que eu falei, né? Olha os detalhes, né? Essa aqui eu acho a mais legal, essa aqui chama Vitória de Samotrácia. Isso aqui é uma escultura de quase 2 metros de altura, se não me engano, que ficava na frente do navio. Tinha um navio assim, né? Ela ficava aqui, ó, na frente do navio, que você pode ver, né? Olha o tecido do vestido dela. O que está acontecendo? Não parece que está o vento batendo nela? Olha a dramaticidade, a realidade. Olha os detalhes das asas aqui. Vitória de Samotrácia. Vitória é a deusa da vitória. A Nik, deusa da vitória, que era uma mulher com asas.
né? Aqui foi encontrada sem cabeça, né? Mas ficava na frente do navio, porque quando o navio navegava, parecia que o vento batia nas roupas dela. Olha que magnífico, né? E hoje ela está no museu, ela está no Museu do Louvre, né? Ela está colocada ao tono, assim, ó, né? Como se estivesse no navio. Muito legal. A arte helenística. E a arte helenística chega na Índia, na Índia. Na Índia tinha uma doutrina filosófica, uma religião muito conhecida, né, que é o budismo. E os budistas pegam a cultura grega e começam a fazer os budas, né, vestidos igual aos gregos, né? A gente chama essa cultura aí, essa cultura ocidental com oriental na Índia, chamada de Gandhara. Gandhara era um reino indiano, né? Então, os budistas, para se diferenciar de outras religiões que existiam na Índia, começam a usar traços gregos. Olha aí a mistura. Mistura da cultura ocidental com oriental, mistura do grego com o indiano, oriental. Aí um Buda, Buda é o iluminado, é quem atingiu a paz espiritual, né? Então aí é um Buda Gandhara. Gandhara é a cultura grega com a cultura indiana oriental, né? Então você pensou em helenístico, né? Você pensa em Alexandre o Grande, ele levando a cultura para o Oriente. Falei até muito isso, né? Falei até muito isso, que isso aí é o mais importante da matéria. E aí é um mosaico do Alexandre, que depois os romanos vão ficar apaixonados pela figura do Alexandre e vão construir mosaicos, né, para enfeitar as paredes, né, para colocar no chão, né? Isso depois a gente vê em arte grega, em arte bizantina, você vai ver muito isso em arte também, né? Um mosaico do Alexandre e o Bucéfalo, tá? Então, é isso, né? É isso. Vamos lá fazer os exercícios, tá? Esse capítulo é muito tranquilo e bem legal, né? O Alexandre o Grande é uma figura assim que a gente discutir sempre, que ele é muito legal, tá? Então, galera, espero que tenham gostado, viu? Muito obrigado, até a próxima.